O que é que define o sucesso de verdade? Será que é força de vontade, pensamento positivo? E se as regras que todo mundo segue estiverem, na verdade, erradas? Bom, hoje a gente vai desmontar esses mitos para tentar descobrir qual é a real fórmula do sucesso. Então, qual é o segredo afinal? Olha, a cultura popular dá pra gente uma receita bem clara, né? Tem a força de vontade, uma mentalidade de crescimento e, claro, trabalho duro. Mas e se essa receita estiver, digamos, incompleta? Ok, vamos lá, vamos mergulhar nisso. A psicologia popular, ela basicamente nos oferece três pilares principais que supostamente definem quem vai ter sucesso. Vamos dar uma olhada rápida neles. A primeira ideia é a seguinte: saber esperar. É o conceito da gratificação adiada, que ficou super famoso por causa do teste do marshmallow. A lógica é simples. Crianças que conseguiam resistir a um marshmallow agora para ganhar dois depois, supostamente teriam mais sucesso lá na frente. A grande lição aqui seria: autocontrole é a chave de tudo. O segundo pilar é a tal da mentalidade de crescimento. A ideia é que quem tem essa mentalidade encara um fracasso não como o fim do mundo, mas como uma chance de aprender. Sabe, em vez de pensar, eu não sou bom nisso e ponto final, a pessoa pensa, tá, o que eu posso fazer para melhorar? Isso é a base da resiliência. E por último vem a prática deliberada, que é aquela história de que não basta só trabalhar duro, suar a camisa, é preciso treinar com inteligência, com estratégia. Pensa num atleta que estuda cada jogada, ou num músico que repete a mesmíssima nota até ela sair perfeita. É essa autoavaliação constante que, em tese, separa os amadores dos verdadeiros mestres. Então, se a gente juntar tudo isso, parece a fórmula perfeita, né? Autocontrole, resiliência e autoavaliação. Isso é que se ensina nas escolas, o que a gente tenta aplicar na vida. Só que tem um problema, um problemão, na verdade. Não funciona exatamente como esperado. E o motivo para isso nos leva a uma ideia que, olha, muda tudo. E aqui a gente chega no ponto de virada. A grande falha em toda essa lógica está num erro de pensamento que é super comum, mas que muda completamente o jeito que a gente enxerga o sucesso. É a regra de ouro da estatística. Correlação não é o mesmo que causalidade. Pensa só porque muitas pessoas de sucesso acordam cedo, isso não quer dizer que acordar cedo foi o que as tornou bem-sucedidas. E se for o contrário? E se o sucesso for o motivo que faz essas pessoas pularem da cama de manhã? É isso. E se a gente entendeu tudo exatamente ao contrário? A visão que todo mundo tem é que traços como autocontrole e resiliência causam o sucesso. Mas a ideia radical aqui é outra. É o sucesso e o dinheiro que geralmente vem junto que, na verdade, produz o autocontrole e a resiliência que a gente tanto admira nos outros. Mas se a riqueza é a verdadeira causa, como é que isso funciona na prática? A resposta, ao que tudo indica, começa lá na infância. A classe social de uma criança não define sua conta bancária da família. Ela define a própria realidade em que essa criança vai crescer. A primeira grande diferença está nas palavras. Em lares com mais dinheiro, a comunicação tende a ser um diálogo, sabe? Cheio de explicações, com um vocabulário mais amplo. Já em lares mais pobres, muitas vezes sobre o estresse da sobrevivência do dia a dia, a comunicação vira quase um monólogo de comandos curtos. Sim, não, para com isso. A segunda diferença está na visão de mundo que é ensinada. Para a criança que cresce com mais recursos, o mundo é apresentado como um lugar seguro, onde ela é um indivíduo que merece ser respeitado. Já para a criança pobre, o mundo muitas vezes é pintado como um lugar perigoso, onde a autoridade tem que ser temida e não questionada. E a terceira diferença, que talvez seja a mais importante de todas, é o ambiente. Em famílias com grana, geralmente existe estabilidade. As promessas são cumpridas. Em famílias pobres, a vida é volátil, é instável. Aquela promessa de ir no McDonald's no fim de semana pode ser quebrada simplesmente porque o dinheiro não deu. Isso cria mundos de expectativas completamente diferentes. E é com essa nova perspectiva em mente que a gente pode voltar lá naquele famoso teste do marshmallow e o resultado visto por esse ângulo é surpreendente. O teste do marshmallow, no fim das contas, nunca foi sobre autocontrole. Sempre foi sobre confiança. A criança de um lar estável espera pelo segundo marshmallow porque ela aprendeu com a vida que os adultos cumprem promessas. A criança de um lar volátil come o primeiro na hora, porque ela aprendeu que o futuro é incerto e é melhor garantir o que está na mão. Não é uma falha de caráter, de jeito nenhum. É uma estratégia de sobrevivência perfeitamente racional. E tudo isso nos leva, finalmente, à teoria dos jogos. A forma como as crianças são criadas é, na verdade, um tipo de treinamento.
Um treinamento para sobreviver em 2 jogos sociais totalmente distintos, com regras que são fundamentalmente diferentes uma da outra. De um lado, tem o jogo dos pobres. Aqui, a regra número 1 é obedecer. Questionar a autoridade é um risco que simplesmente não dá para correr. A criação ensina a baixar a cabeça para sobreviver. Do outro lado, tem o jogo dos ricos. A regra principal é negociar. A vida é vista como um debate constante, e desde cedo eles são treinados para argumentar, questionar e, no fim, conseguir o que querem. Tá, e como é que se escapa do jogo em que a pessoa nasceu? Bom, os caminhos são poucos e quase sempre muito arriscados. É preciso uma aposta radical. Coisas como emigrar para um novo país, sobreviver a uma guerra, casar com alguém de uma classe social mais alta ou simplesmente contar com a sorte estratégica de estar no lugar certo na hora certa. Olhando assim, parece um sistema super estável, né? Onde cada um sabe o seu lugar. Então, por que sociedades entram em colapso? Por que existem revoluções? A resposta é que, com o passar do tempo, o próprio jogo se torna insustentável. E existe um padrão que parece se repetir ao longo da história. Funciona mais ou menos assim. Primeiro, começa a surgir gente demais na elite, todo mundo competindo pelos poucos cargos de poder. Lá embaixo, na base, a população se afunda em dívidas, perdendo o pouco que tem. Aí, uma parte dessa elite, que está frustrada por não conseguir espaço, se alia aos pobres e vem com uma promessa que é simplesmente irresistível: cancelar as dívidas, devolver as terras. O resultado? Quase sempre o mesmo. Uma revolução. Um reset completo do jogo social. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta bem provocadora para refletir. Se as estruturas sociais são tão rígidas e os caminhos para sair delas são tão raros e difíceis, será que a história da humanidade não passa de um grande ciclo? Um ciclo contínuo de estabilidade, seguido de colapso e de um reinício, só esperando o próximo turno do jogo começar?